Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje estamos no episódio de número 284 e atualmente seguimos a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, mais um representante da família Gonçalves Moreira, o Roosevelt. Óbvio, já acostumei, né? Ele e a Simone, num ping-pong que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, abordam o capítulo 41 da obra citada, intitulada Recursos. Muito boa discussão, não vou dar spoiler, né? Mas talvez uma pergunta. Qual que é o recurso mais importante? O que é para você? Qual o seu recurso mais importante? Daqui a pouquinho a gente vai escutar muitas perguntas, muitos questionamentos, muito estudo. E aproveitamos, por falar em estudo, para te lembrar, caso você queira aprofundar, estudar mais, que aliás é um dos objetivos desse nosso momento juntos, a gente disponibiliza nos comentários mais uma bibliografia complementar, inclusive com os links para facilitar. Você pode ler aí, pode clicar no link, já vai direto para a mensagem. Tá? Então fica aqui o convite para estudar conosco. O segundo convite é para participar do nosso segundo momento de aprofundamento das questões que a gente inicia a reflexão aqui. Então é a nossa live que vai ao ar no nosso canal do YouTube no mesmo dia do lançamento do podcast, geralmente aos sábados, às 17h50. Já te espero lá. É um momento muito agradável. Caso não possa participar, vai ser uma pena, mas você pode assistir depois também, deixar o seu comentário, enfim. Participe conosco deste movimento e nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Dito isso, a gente só lembra que no final temos aí o nosso momento de oração, iniciando sempre com uma poesia e sempre que possível de Maria Dolores. Hoje, da autora espiritual, veremos essa poesia e te convidamos a orar conosco ao final desse nosso podcast, ok? Dito tudo isso, repetimos o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os ouvintes desse podcast. Mais um podcast, né? Nós vamos fazer aqui sobre o capítulo 41 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico. Olá para todos, é um prazer. Vamos, através desse recurso que temos agora, né, na internet, vamos falar de recurso. Então primeiramente eu convido a todos a lerem o capítulo. Muito bom, que nos traz reflexões, que é a propósito de todas as obras, né? Fazer com que nós reflitamos. Quando a gente pensa em recursos, nós podemos começar a pensar, daqui a pouco nós vamos complementar, viu, pessoal, lá na live. Primeiramente, nós, espíritos que somos, nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, com um único determinismo na lei de Deus, que é evoluirmos para atingirmos a perfeição ou quase. Perfeição absoluta seria Deus, né? Mas para que nós saiamos da ignorância e chegarmos lá na frente, nós temos que trilhar um bom caminho, um longo caminho. E fazendo um paralelo com a biologia, que é uma área na qual eu me ouso a trafegar, a evolução humana, se nós pegarmos, também nós começamos simples, singelos, e ao longo do nosso trajeto algumas coisas foram acontecendo, né? Tivemos, por exemplo, que daqui a pouco desenvolver algo para proteger os pés. Éramos caminhantes, andarilhos, nômades. Então tivemos que proteger os pés. Tivemos que desenvolver
algo para proteger o corpo do frio, por exemplo, a roupa. Então começamos a ter alguns recursos para ajudar no provimento do alimento, para melhorar a locomoção, domesticamos animais que nos transportaram, desenvolvemos alguns veículos que também nos transportaram. Então, enfim, várias coisas foram acontecendo. Nós temos hoje veículos modernos, confortáveis, que melhoram a locomoção com conforto e segurança. Tudo vem aprimorando, seguindo o processo evolutivo. Tudo é evolução tecnológica, recursos. Assim somos nós na nossa trajetória espiritual. Temos diversos recursos que temos à nossa disposição e temos que saber utilizar, tanto no contexto mais simples, quanto no contexto também seguindo o nosso processo evolutivo. Como o que, por exemplo? Que recurso o nosso espírito tem para alavancar esse processo evolutivo? Tudo, Pensa o seguinte: Deus, que é a inteligência suprema, não vai abandonar, não nos abandonou em hipótese alguma e em momento algum a nossa sorte, sem nos dar alguma ferramenta. Então, tudo que nos rodeia funciona como ferramenta, como recurso nesse processo evolutivo. E nós temos a começar uns aos outros. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Esse é um grande recurso. O nosso semelhante é um enorme recurso na nossa trilha evolutiva. Inclusive lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre aqueles indivíduos que se isolam, não é uma boa recomendação. Nós não nascemos para viver isolados. Recursos outros que temos, a família é um recurso. Estamos aqui, Roosevelt e eu fazemos parte de uma família que é um recurso também muito precioso. E esse recurso que a Simone ressaltou, ele é de tão crucial importância que Jesus, quando ele estava naquela questão da adolescência, ele optou por ficar no seio familiar, para que sirva como um recurso, uns auxiliando os outros. No processo reencarnatório, a reencarnação ela não acontece por acaso em qualquer grupo. Tem uma obra específica, se não me engano, Mensageiros, que fala justamente sobre o capítulo da reencarnação. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Eu sempre confundo essas obras. Missionários da Luz, muito obrigado. Então, é o que é lindo, diga-se de passagem. Então, não há acaso. Tudo que nos acontece, nós podemos utilizar como recurso. Inclusive, a nossa doença. Mas não é possível que a doença é um recurso. É um recurso do quê? Depende como nós encaremos a doença. Eu costumo dizer o seguinte: a gente valoriza o que tem quando não tem. Então, a doença, para quem trabalha com saúde, é o paradoxo da saúde. Então, se eu estou doente, eu perdi meu equilíbrio, minha saúde. Então, eu vou valorizar minha saúde. Então, aí ela passa a ser um recurso. Inclusive, no livro, no Evangelho, tem o bem e o mal sofrer. Outro capítulo, cuidar do corpo e da alma. Então, se nós encararmos a doença como sendo um dos recursos, nós vamos passar bem pela doença, na medida do possível, obviamente, e valorizar o momento da nossa saúde. Então, é um recurso da evolução, que nós fiquemos doentes, inclusive. Serve para que nós não
desenvolvamos sentimentos negativos em relação por que eu estou doente e o meu vizinho não? Pegando esse ponto que você falou, eu lembro uma frase que eu li hoje mesmo, falando sobre a luz que eu conheço hoje veio da sombra que eu conhecia em mim. Então, diante dessas dificuldades, diante dessas sombras, o que eu faço? E lembrando de Divaldo, quando ele fala justamente isso, né? O que eu faço daquilo que me entregue, desse recurso, seja doença, seja sofrimento, seja pobreza, seja riqueza. Mas dentro desse banco da economia divina, né? Desse banco chamado vida, o que eu estou aplicando? Porque no banco material eu deposito um valor e espero que ele tenha correção para eu ter um valor maior, que eu aumente esse valor. Mas nesse banco chamado vida, dentro desses recursos, né, que eu aplico nesse banco, essa aplicação ela vai me render ou eu vou ter perda, né? Eu apliquei mal os meus recursos. Lembrando também a passagem de Jesus, que fala, né? A quem muito tem, muito será dado. Então, se eu tenho o recurso da saúde, se eu estou usando bem, se eu estou aplicando bem nesse banco, ele vai ter mais recursos, ele vai, como se fosse uma poupança, vai render. Se eu tenho sabedoria, se eu sou um professor ou assistente social, né, vamos puxar para o nosso lado aqui, né? Se eu utilizar bem esse recurso, através, né, das boas práticas, né, vamos falar, né, dos bons ensinamentos, da ética, de trabalhar bem, eles também serão dobrados. E nós também temos, está quase fim do nosso tempo, a prece, um excelente recurso, uma oração, excelente recurso. Todas as preces são ouvidas? Sim. Todas as preces são atendidas? Sim. Não naquilo que às vezes eu peço, mas naquilo que eu preciso e mereço. Então nós sabemos disso, né? Então as preces correspondem a um recurso. O nosso culto do Evangelho no lar, olha que recurso esplendoroso. As obras que tem aí aos montes, só o Chico tem quase 500 obras. Então, já lemos muitas? Já, mas já estudamos quantas? Já aplicamos quantas efetivamente na nossa reforma íntima? Essa parte é muito interessante porque tem a parte também que fala, né? Lembrando da parábola dos talentos, que será falado posteriormente, né, na live, essa questão dos talentos, né? Que aquele que recebeu que não soube utilizar, ele vai ser retirado. Então, nessa sua fala, se a gente não utilizarmos, nós não terá, né, o recurso, né? Ele não será dobrado e será tirado de nós uma futura reencarnação, como que nós teremos, né, outra oportunidade. Os nossos 5 sentidos. Olha que recursos. Mas a visão não está boa, mas a audição está. Não, mas a audição também não está boa. E o tato? E o paladar? E a fonação? Eu consigo falar? Se nós lembrarmos eu gosto de falar muito do Gigante Deitado. Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça. Então, olha que exemplo maravilhoso. Então, os nossos sentidos são ferramentas maravilhosas, são ferramentas para nós nos melhorarmos e melhorar o outro. Então, é só
É só um aperitivo, né? Isso, e esse aperitivo, a gente dá essa deixa que se nós olharmos em volta, tudo é recurso, e a gente enumerar recursos, não tem como, né? Que é uma infinidade sem par. Então, durante esse intervalo, né, até a live, vamos analisar, vamos refletir os recursos que nós temos. Que nos são proporcionados. E o principal, o que nós fazemos com ele. Em vez de a gente ficar vendo o recurso que o Roosevelt tem, o que a Simone tem, a gente olhar o vizinho, olhar os nossos. Quais são essas potências? Porque Jesus acredita na gente. Ele acredita na gente, tanto é que ele falou, vocês podem fazer igual a mim ou até mais. Vós sois deuses. Então, são recursos que em alguns, na verdade, estão latentes ainda, né? Alguns estão adormecidos, mas é preciso que nós trabalhemos, é preciso que a gente exercite como se fosse uma academia para a gente começar a praticar. Aliás, que nós pratiquemos para que ele venha à tona. Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, outro recurso, a fé remove montanhas. Remove montanhas, né? Que são as nossas montanhas interiores. Então, daqui a pouco nós continuaremos. Tem muito mais. Isso é só a degustação. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Até mais. Bom estudo para nós. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Agradecer para Servir, de Maria Dolores. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra, em que a força do verbo se te fez, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro em que o discernimento se te apura e lembra a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não te culpa do pranto que há na estrada que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. E nesses instantes de prece, em que nos dirigimos a Deus, o sublime dispensador dos recursos supremos, e banhados pelas vibrações do Evangelho, agradeçamos do fundo dos nossos corações pelos inúmeros recursos de que dispomos e aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita que a dor, o sofrimento e as dificuldades são preciosos recursos de refazimento e de reconstrução, assim como de aprendizado nessa escola chamada Terra. Pai querido, de amor e de bondade, graças te damos pela vida, graças te damos pelos recursos do corpo físico que nos favorecem a existência de resgate e de luz. Ampara-nos para que saibamos alinhar nossos desejos e vontades aos propósitos divinos, buscando assim aprender sempre mais e mais. Graças a Deus, que assim seja.